Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha libertação. Como eu me libertei dessa nojeira chamada bolsonarismo, né? E nós votamos no Bolsonaro e o Bolsonaro ganhou. E Bolsonaro começou a governar o país e nós começamos a sofrer, né? Eu ainda estava fanático por ele, estava apaixonado, era o primeiro amor, né? Politicamente. Eu tinha raiva do Lula, mas daqui a pouco eu falo por quê. Mas enfim, passou, tudo se passou. Só que as coisas foram ficando muito caras. A gente ia no mercado e não tinha... Pra você ter uma noção, teve um ajuste de salário mínimo que foi de R$6, gente. R$6. Ele lá, foi vergonhoso isso. Junto com Paulo Guedes. Nós conseguimos manter o salário mínimo. Passou sob medida provisória de 1.039 para 1.045. Que vergonha. Eu comecei a falar, pô, tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí. Uma lata de óleo você ia no mercado era R$13. O arroz de 5 quilos era R$40. Tinha lugar que tava R$40, o tio João. Pô, e o feijão R$12. A carne, a mais barata que tinha, caríssima, era R$30 lá 100. Gasolina, R$9. Eu cheguei a pagar gasolina de R$9, pô. Mas beleza, tranquilo. Eu tava vendo, eu gosto de política, eu sou um cara que acompanha política, eu tava vendo que tem alguma coisa errada, mas a paixão falava mais alto. Mulher de bandido, tá ligado, né? Quanto mais bate, mais ama. E brigava, viu? E brigava. Se o cara falasse pra mim que votava no Lula, apontava o dedo pra ele. Pô, mas você é burro pra caramba. Eu trabalhava na rua essa época, vendendo as coisas e tal. Você é muito burro, cara. Como assim vai votar? Eu tinha raiva do Lula, cara. Eu tinha raiva do cara que matou a fome de milhões de brasileiros no Nordeste. Eu vim de lá, pô. Eu vim de lá. Na época da FHC morria gente de fome. Morria gente de fome. Tinha lugares que não tinha luz no Nordeste. E não tô falando de zona rural, não. Tô falando de cidades. O cara colocou o programa Luz para Todos. Na época era Brasil Sem Fome, eu me lembro. Que dava cesta, tal. Eu tinha raiva desse cara, pô. Eu tinha raiva do cara que criou o maior programa de distribuição de renda do mundo. O maior programa de combate à fome do mundo. Eu tinha raiva do cara que criou o FIES. Eu tinha raiva do cara que criou as escolas técnicas. Que hoje, em muitos lugares, o jovem já começa a estudar o primeiro ano numa escola técnica. Já sai formado. Eu tinha raiva do cara que fez com que a filha de uma empregada se formasse em médica. Eu tinha raiva do cara que levou água pro Nordeste. Transposição do Rio São Francisco, a qual eu trabalhei lá. Trouxe dignidade pro povo. Eu tinha raiva de um cara que levou dignidade pro povo. Porque quando você trabalha, quando você recebe o seu salário, você tem dignidade, pô. Eu tinha raiva desse cara. E apaixonado por outro que só falava bobagem. Bobagem. Agora me pergunte por que eu tinha raiva de Lula. Eu não sei, cara. Enfeitiçado como a maioria dos brasileiros ainda são hoje. Habitolados. Habitolados na mentira, no engano. Sabe? Pessoas que influenciam a gente. Você vai buscar uma coisa, eles dão outra. São influenciados, nós somos influenciáveis. Muito fácil, influenciados, muito fácil. E eu criei raiva do Lula. É como eu falo, gente. Eu não sou habitolado. Eu reconheço o mensalão. Eu reconheço a questão da Petrobras lá atrás. Eu reconheço o que mais? Os escândalos que houve no governo do PT. No do Bolsonaro também houve. Vocês esqueceram o escândalo do MEC? Dos pastores que recebiam propina em barra de ouro. Vocês esqueceram que Bolsonaro comprou vários imóveis. É matéria, passou no Jornal Nacional, em dinheiro em espécie. O Ciro Gomes fala, chama todos eles de ladrão e o Ciro manda processar. O Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, não ganhou para prefeito em 2016, que era a onda bolsonarista, não foi nem pro segundo turno. É um cara mal visto, é um dos piores deputados federais que o Rio de Janeiro já teve. Um dos mais corruptos da história. E eu era apaixonado por essa gente, pô. Caraca, meu irmão. Que raiva. Passou. Foi a eleição, eu fiquei muito bravo, pensei que tinha havido fraude nas eleições. E o Lula ganhou.
muito bravo, muita raiva, quase fui pra Brasília. Ai, Jesus, meu Deus, Deus é bom demais. Obrigado, Senhor. Senão eu tava preso até hoje por um safado que chama aquelas pessoas que estavam lá de malucos. Tentou dar o golpe, covarde, fugiu e deixou as pessoas lá que estão presas até hoje. Quando começou a virar a chave? Quando eu comecei a trabalhar na rua, motorista de aplicativo e tal, abastecendo o carro e a gasolina foi baixando. Lula ganhou, a gasolina foi para 7, 8. Hoje aqui no Rio de Janeiro, a gasolina que eu abasteço o meu carro a 5,79 aqui no Recreio dos Bandeirantes. Aí comecei a ir no mercado. Feijão aqui no Rio, tá? Eu tô falando preços do Rio. O preço de feijão R$4, 3 e pouco. Óleo 5,99. Carne, você comprar 100 aí de R$22. Então eu fui abrindo o olho, gente, e fui vendo que Bolsonaro era um lixo, era uma escória de pessoas, sabe? Que só queria se beneficiar os seus filhos. Os seus filhos estão todos eles na política. Ninguém trabalha, gente. É tudo político e da pior espécie. O que é que esses caras fizeram para o país? O que é que esses caras fizeram na segurança pública aqui do Rio de Janeiro? Fala uma melhoria que o Carlos Bolsonaro fez como vereador aqui no Rio de Janeiro. Uma melhoria que o Bananinha fez como deputado do estado para a segurança pública do estado de São Paulo. Que o Flávio Bolsonaro fez como senador aqui pro Rio de Janeiro. Uma só, fala uma só. Que vergonha. E a ficha foi caindo, e o Lula foi trabalhando, programa pé de meia, mais distribuição de renda para as pessoas que precisavam mais. E eu comecei a olhar com outros olhos, como era que eu olhava lá atrás, quando eu tava no Nordeste. É um cara que tá ali pelo povo. Bolsonaro só queria tirar o direito do trabalhador. Quanto menos direito do trabalhador, mais empregos. Cara, olha como que tá a Argentina. É só, gente, deixar o amor de lado, a paixão de lado e olhar com a razão. Começar a observar com a razão. O que é que falta na sua mesa hoje que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que falta hoje na sua casa, no seu bolso, considerando que você ganha o mesmo salário? O que falta hoje para você que sobrava na época do Bolsonaro? Faça essa pergunta para você mesmo, que você também vai virar a chave do seu pensamento. Sabe, gente? É uma coisa absurda. É só a gente olhar com carinho, observar, procurar ver as melhoras, não ficar nessa bolha bolsonarista, de ficar só vendo reels da extrema direita, só metendo pau, só fazendo fake news. Nicolas Ferreira, uma máquina de fake news. Safado, pilantra, só vota contra o povo. Votou a favor dos super salários lá na Câmara, mas votou contra o gás do povo, meu Deus do céu. O gás de quem precisa. Às vezes o cara não cozinha na lenha porque não tem gás. Um vagabundo desse vota contrário. E tem gente que defende esse tipo de gente pobre, meu pai do céu. O pior de tudo é que a gente pobre, é o pobre da extrema direita. Meu pai. Gente, nos ajuda aí. Eu creio que o Lula vai ser tetra e que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego, vai continuar gerando renda e nós vamos continuar crescendo junto com o país.